Pessoal, esse segundo vídeo agora é fazendo a explicação sobre o trilhas de aprendizagem. A gente volta agora com o trilhas 2, né? E aí eu preciso explicar algumas matérias para vocês. Hoje é só o registro no caderno, então vocês precisam colocar um ok no final quando terminar, tudo bem? Vamos lá? Então aqui é a nossa aula de matemática do dia 12 de agosto. Como eu falei para vocês anteriormente, essa aula é uma aula de registro. Então, só que agora a gente vai começar o trilha de aprendizagem 2. Então, vocês vão copiar quando tiver um caderno. E não esquece de dar o ok assim que terminar aqui no grupo, tudo bem? Como eu falei para vocês, a gente começa o trilha de aprendizagem 2. Mesmo quem não pegou tem acesso aqui. Aqui tem um caderno, mas não é necessário copiar este texto, tá? Então, esse texto não é para copiar. Copiem só a pergunta e respondam, tudo bem? Vou fazer a leitura do texto com vocês para que a gente saiba do que está falando o mesmo. Então, atividade 1, dados imposto de renda em 2019. Já foram entregues mais de 29 milhões de declarações do imposto de renda de 2019. O prazo de entrega das declarações terminou no dia 30 de abril, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos no horário de Brasília. Os contribuintes que perderam o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e a máxima 20% do imposto devido, ou aquele imposto que não foi declarado. Então, existem duas situações aqui. Ou eles vão pagar esse mínimo, ou o máximo de acordo com o que eles iriam declarar, né? Até as 17 horas de hoje, e esse hoje era dia 30/4, 29.035.909 declarações foram recebidas pelo sistema da Receita. De acordo com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, auditor fiscal Joaquim Adir, a expectativa é de que 30,5 milhões de contribuintes entreguem a declaração. O prazo de entrega da declaração se encerra hoje, no dia 30 de abril de 2019. Então, essa informação foi a informação do ano passado, ok? Aqui tem a fonte de onde foi tirado, e aí a gente começa a atividade em cima desse texto. A primeira pergunta diz o seguinte: você conhece alguém que perdeu o emprego ou que precisou do auxílio emergencial agora durante a pandemia? Comente brevemente sobre isso. Então, se eu conheço, sim. Se eu não conheço, não. E explicar brevemente. Olha, é um parente, é um amigo, precisou, perdeu o emprego porque a empresa fechou. Então, é o sim ou não no caderno. E esse registro deve ser feito, comentar um pouquinho sobre o que aconteceu com essa pessoa. Ok? Próxima atividade. Questão 2. Escreva utilizando algarismos o número 30,5 milhões. E aí eu vou dar uma pausa aqui e vou dar um exemplo para vocês escrevendo. 1 minuto. Pessoal, toda vez que eu tenho um número com vírgula, e aí vou colocar aqui para vocês este número. Vou começar a trabalhar com 1.000, ok? Então, 23,4 mil pessoas. Aqui só um exemplo. A gente sabe que quando eu escrevo um número, eu tenho unidade, dezena e centena. Essa aqui é a parte simples, aquele que a gente conhece. Unidade 1, dezena 10, centena 100. Depois, a gente passa para unidade, dezena e centena de milhar. Certo? E aí, a gente tem unidade, dezena e centena de milhões. Aí, vou colocar assim para diferenciar, ok? Então, esse número 23,4 mil, essa vírgula está diretamente ligado a esse 1.000, ok? Então, 23 mil. Então, vou lá. Não é unidade, não é dezena, não é centena. Eu tenho uma unidade aqui no 1.000, então coloco o 3 aqui.
Tenho uma dezena aqui no 1000, coloco ele aqui, ok? Então, 23.000, eu vou classificar ele dessa forma. Centena, quem vai ser a minha centena aqui? O 4. Dezena eu tenho? Aparece? Não. Unidade aparece? Não. Então, esse número 23,4 mil significa que eu tenho 23.400 pessoas. Vou passar mais um exemplo. Aí eu coloquei esse número aqui, ó, 52,4 milhões. Lembra que eu falei para vocês, ó, essa vírgula, ou 52, ele tá diretamente ligado com quem? Com os milhões. Então, procura aqui, ó. Aqui é a unidade simples. Aqui são a parte da milhar. E a milhar tá sempre ligada com 1000, então 1000, 10.000, 100.000. Milhões, ele fica nessa parte aqui. Então, se eu tenho 52 milhões, eu vou colocar lá, ó. O 2 é a unidade. Então, ele vai ficar aqui. E o 5 é a dezena. Ok? 52 milhões, porque essa vírgula junta esse número com a palavra que cabe. E o 4 é o próximo número aqui. Como eu não tenho nada para depois, eu vou acrescentando zeros. Então, aqui, se fosse esse o caso, eu tenho 52.400.000 pessoas. Então, naquele exemplo, vocês precisam escrever este número 30,5 milhões no número mesmo aqui. Que número que é esse? Entendeu? Quantos zeros vão ter? Lembre-se que o 30, ele tá ligado com os milhões, ok? Então, vão ser 30 milhões. Já ia dar a resposta. E o 5 tá ligado com a outra família, ok? Aí vocês precisam ver se tá ligado na família dos milhares, dos milhões, simples. Tudo bem em relação a essa questão 2? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar. Na questão 3, escreva por extenso o número abaixo. Então, aqui eu tenho 20, 30, 165, 2019, 29.035.909. Quando eu falo para escrever por extenso, é escrever esse número mesmo. Vou aproveitar o número aqui e vou escrever por extenso. Então, vou colocar lá 50 e 2. Então, é isso que vocês precisam fazer na questão 2. Escrever o número que vocês estão vendo, certo? Desculpa, na questão 3. A questão 2 é quando eu ligo os 30 milhões e coloco esse número com os algarismos mesmo, com os números que ele corresponde, certo? Pessoal, a questão 4 foi aquela que a gente fez um pouquinho lá em cima. Então, tá dizendo o seguinte. O quadro a seguir apresenta duas maneiras diferentes de escrever alguns números. Complete a coluna em branco com as letras correspondentes. Então, a letra A, ela é 0,98 bilhão, ok? A letra B é 9,8 bilhões. E aí, ó, o 9 tá ligado com os bilhões, o 0 tá ligado no bilhão. C, 9,8 mil, o 9 tá ligado no mil. O D, 980 mil, esse não tem vírgula, hein? Esse aqui já tá escrito qual é o número. E 98 mil, o E. E ali do lado vocês têm esses números completos. Então, qual é o A? Qual é o B? O C, o D e o E. E aí, eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês com bilhões. Então, lembrando, eu tenho unidade, dezena e centena simples. Tenho unidade, dezena e centena de milhar. E de milhar é quando eu escrevo 1000, ok? Tenho unidade, dezena e centena de milhões. Aí, volta mais um. Unidade, dezena e centena
de bilhões. Então, aqui, 3,4 bilhões. Lembra que o 3, antes da vírgula, ele tá ligado com a palavra. 3 bilhões. Esse 3, ele é unidade, dezena ou centena aqui? Ele é unidade. Então, coloco ele aqui, ó. O 4 vem na sequência. E aí, eu completo tudo isso aqui com o quê? Com zeros. Certo? Então, o número tá ligado com a palavra. O que vem na sequência vai vir na sequência do número. E o que eu não tenho, eu completo com zero. Pessoal, a questão 5 tá trazendo o seguinte. O algarismo 8 aparece em muitas posições diferentes no quadro acima. Então, na atividade anterior, o 8 apareceu em diversos lugares aqui. Qual é o valor dele em cada número? Aí, ele passa um exemplo. 9.800. Então, eu vou olhar só para o 8. O 8, ele tá em qual lugar? No lugar que representa 8 centenas, que é igual a 800. Então, só de falar, a gente já sabe a posição dele. Então, 9.800. Procuro o 8 significa 800. E aí, tem os exemplos abaixo para vocês verem. No primeiro caso, 980 mil. Então, quanto que esse 8 aqui vale? A próxima, 980 milhões. Esse 8 aqui, ó, vale quanto? 9 bilhões e 800 milhões. Esse 8 aqui, ó, vale quanto? E a última, 98 mil. Esse 8 vale quanto? Tudo bem? Qualquer dúvida é só perguntar. Decidi colocar um exemplo aqui para vocês. Então, eu tenho 5.600.000. A posição do 6 aqui para mim é qual? Então, 5 milhões. E se a gente for fazer unidade simples, dezena simples, centena simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, ele representa 600 mil. Certo? Então, é isso que vocês precisam fazer neste exercício. Procurar a localização, ou fala o número e vê quanto que vale na posição que ele tá, ou faz a nosso esqueminha da unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Por isso que ele tá aqui, ó, centena, 600. Mas como ele tá no milhar, 600 mil, ok? Pessoal, a questão 6, eu tenho um probleminha aí que vai envolver um novo cálculo para vocês, que a gente chama de regra de 3. Mas eu vou explicar ele, eu vou fazer ele junto com vocês e vou passar mais alguns exemplos para fixar a ideia, tá bom? Então, aqui. Supondo que um contribuinte tivesse que pagar R$ 331,48 na sua declaração e ele perdeu o prazo para poder enviá-la. Então, ele ia pagar isso aqui para a Receita Federal. Só que ele perdeu o prazo. A multa mínima a ser paga, então a gente está falando do mínimo, do valor mínimo. Lembra que tinha um valor mínimo lá? De R$ 165,74? Vou até mostrar para vocês, ó. A multa mínima de R$ 165,74. Então, voltemos lá para a questão 6. Essa multa mínima corresponde qual porcentagem do valor que o contribuinte deveria pagar inicialmente? Então, vamos lá. Aqui, o valor que ele tinha que pagar no começo seria R$ 331,48. Tudo bem? Então, isso aqui eu vou colocar sempre valores aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu tô falando de reais, reais vai junto com reais.
E esse outro lado a gente vai trabalhar um pouquinho com a porcentagem, que é o que ele quer saber. Certo? Porcentagem. Então, ele ia pagar 331, só que ele perdeu o prazo. Então, ele vai pagar a multa mínima de R$ 165,74, ok? Dinheiro com dinheiro e aqui a porcentagem com a porcentagem. Toda vez que eu tenho um total, a porcentagem pra gente vai ser 100%. Certo? Só que eu sei quanto que isso aqui é a porcentagem? Não. Então, isso aqui é um ponto de interrogação pra gente. O que será que tem ali? Toda vez que eu tenho regra de 3, eu preciso cruzar estes valores. E daqui a pouco eu coloco esse passo a passo para vocês aqui, tá bom? Quando eu cruzo ele, esse sinal é de qual conta? Conta de vezes. Então, eu vou multiplicar o número de baixo pelo número de cima. E vou multiplicar este valor com isso que eu não tenho. Como é que eu vou fazer isso? Este número com algo que eu não conheço, eu vou colocar ele primeiro. Então, eu tenho lá R$ 331,48, ponto de interrogação aqui, porque eu não sei. Vou colocar eles juntos. E aí, eu vou fazer 165 e 74 vezes, lembra que um pontinho é vezes 100. Tudo bem? Então, aqui, 331,48 e alguma coisa que eu não sei, vai continuar. 331,48 e algo que eu não sei. Igual 165,74 vezes 100, eu vou colocar 165, 74, os dois zeros, ok? E aí, eu vejo lá, ó, tô falando de dinheiro, tem uma vírgula depois de duas casas do final pro começo. Vou fazer essa vírgula aqui, ó. Tudo bem? Finalizando, eu vou deixar esse ponto de interrogação aqui sozinho. E eu vou fazer 16.574 dividido por 331,48. Vou usar a calculadora aqui só pra gente dar uma olhadinha. Então, 16.574 reais, ok? Dividido por 331 reais, coloca a vírgula lá, e 48 centavos. Então, a gente acha o valor de 50. Então, esse ponto de interrogação que a gente tem aqui, ele vale 50%. Nossa, professora, deu um nó. Calma que eu vou fazer mais 2 exemplos para vocês entenderem o que é uma regra de 3. E depois eu coloco aqui para vocês anotarem se quiserem, tá bom? Pessoal, então, presta atenção aqui. Eu tenho R$52. E aí, eu tive um desconto que eu paguei só R$10,40. Qual é a porcentagem que significa esse 10,40? Lembra que quando eu tô falando de dinheiro, então os valores ficam um embaixo do outro, certo? E aí, eu vou ligar, ó. O total, o número maior, vai ser sempre 100%. E lembra que a porcentagem lá fica junto com porcentagem. 10,40, eu sei qual é a porcentagem dele? Não. Então, vou colocar um ponto de interrogação. Tudo bem? Quando eu coloco isso, eu cruzo esses valores. Esse para baixo e esse para cima. O primeiro que eu coloco é aquele que não tem nada para eu multiplicar. 52
e o ponto de interrogação. Ah, professora, não quero colocar o ponto de interrogação. Posso colocar um quadrado? Pode. Você que manda no seu coração. Certo? Então, 52 e um quadrado aqui. É só para vocês saberem que eu junto esse com esse daqui, tá bom? Igual, que precisa aparecer, eu vou fazer 10 e 40 vezes 100, ok? Então, vou copiar essa parte, porque eu não consigo fazer nada com ela, não se faz contas assim. E essa parte daqui, ó, eu multiplico. Lembra que eu falei pra vocês? Repete o número sem vírgula. Sempre vai ser isso, ó. 10, 40, sem a vírgula. Vou colocar 2 zeros. E aí, eu conto lá, ó. 1, 2 casas dos centavos. 1, 2 casas do centavo e vírgula. Então, eu tenho R$1.040. Só que eu já sei a porcentagem? Ainda não. Então, agora é hora de deixar o quadrado, o ponto de interrogação, o que vocês quiserem aqui sozinho e dividir 1.040 por 52. Tudo bem? Então, vou fazer aqui para vocês verem, tá? Eu acho que já fica mais fácil. 1.040 reais dividido por 52 reais. Qual é a porcentagem? Tcharam! 20%. Então, esse quadradinho aqui, ou esse ponto de interrogação que vocês colocaram, vale 20%. Tudo bem? Vou pro último exemplo e já coloco aqui para vocês como é que tem que fazer. Último exemplo, para vocês não esquentarem muito a cabeça hoje, né? Coloco os valores, então eu tenho 150 e vou pagar só 105. O 105, qual é a porcentagem? Então, lembra que valor embaixo de valor, porcentagem vai ser embaixo de porcentagem. O número maior vale sempre quanto? 100%, ok? O número menor é o que eu não sei o que eu vou colocar aqui. Posso colocar um ponto de interrogação, posso colocar um quadrado, eu vou colocar uma flor. Eu quero que vocês seja essa flor do meu jardim. Então, aqui, coloquei algo que não existe, coloquei o 100% e liguei os valores. Agora, eu preciso cruzar esses valores. Aqui e lá. Tudo bem? Vou juntar esse aqui primeiro, ó, que eu não conheço. Então, vou colocar 150 reais e uma flor aqui junto. Tudo bem? Agora, faço o próximo, ó. Sinal de igual, 105 reais vezes 100. Tudo bem? Esse lado aqui, eu já consigo mexer? Não. Então, mantenho o lado do mesmo jeito, ó. Certo? Aqui, lembra que eu falei pra vocês? Vou repetir todo esse número sem vírgula. Então, fica 105,00. Vou acrescentar 2 zeros aqui, que é do 100. E vou contar 1, 2 casas do centavo, 1, 2 casas do centavo e coloco a vírgula. Tudo bem? Hora de deixar lá a minha flor sozinha. Vou fazer este número que eu tenho, 10.500, dividido por 150. Vamos fazer o cálculo lá? Então, eu tenho 10.500 reais dividido
por R$ 150. Deu o valor de 70. Então, no caso, a nossa flor vale 70%. Tudo bem? Vamos aprofundar mais nesse assunto mais pra frente. Agora, eu vou só colocar aqui na lousa como que vocês têm que fazer o passo a passo, tá bom? Só um minuto. Então, toda vez que eu tenho que fazer uma regra de 3, são esses passos que eu preciso seguir. Separar valores. Como é que eu faço para separar os valores? Então, dinheiro embaixo de dinheiro, porcentagem embaixo de porcentagem. Lembrando que o valor maior sempre vai ser 100%. Tudo bem? Então, o primeiro passo é separar o valor. Quem é dinheiro e quem é porcentagem. Segundo passo é quando eu cruzo os valores. Tudo bem? Então, cruzei os valores lá e vou juntar eles. Minha primeira linha é colocar o número junto com o símbolo que eu tenho. Então, 50, por exemplo. Junto com um coração. Igual. E aí, vou colocar a multiplicação dos outros números na frente. 46 vezes 100. Então, cruzei, eu preciso ter isso, ó. Um número com símbolo igual a um número multiplicado por outro. Terceiro passo, multiplicar os valores da direita. Então, os valores que estão depois do igual, eles têm que ser multiplicados. Certo? Depois que eu multipliquei, achei o resultado dele aqui, eu vou dividir este valor pelo número que está na esquerda. Então, divido o valor que eu achei lá na direita pelo número que está na esquerda. Tudo bem? E assim a gente acha a porcentagem. Questão 7. Supondo que um contribuinte tivesse que pagar R$ 1.200, então ele ia pagar isso aqui de imposto de renda. Ele perdeu o prazo também para poder enviá-la. E como a multa vai ter que pagar 20%, quanto ele pagaria de multa? E qual seria o novo valor a ser pago, juntando o valor inicial mais o valor da multa? Então, aqui a gente tem várias contas. Vou fazer com vocês também essa. E aí, vou passar mais um exemplo, tá bom? Nesse caso da 7, a gente não vai utilizar a regra de 3. Eu vou explicar para vocês o porquê. Aqui, ele deu um valor pra gente na 6 e queria saber a porcentagem. E a gente não sabia. Na 7, ele teria que pagar 1.200, só que aí ele vai ter que pagar 20% em relação a este valor. Primeiro, eu vou ver quanto que vai ser este cálculo de 20%. Toda vez que eu quero saber quanto que vale uma porcentagem, e aí eu vou colocar aqui do lado para vocês. Eu primeiro multiplico os dois valores. E segundo, eu divido por 100, porque não é porcento, não é porcentagem. Então, eu tenho 1.200, ok? E a multa que vai ser 20%. Então, se a multa aplicada nos 1.200 é 20%, o que eu vou precisar fazer? Multiplicar os dois valores. 1.200 vezes 20. Ok? E aí, faço a multiplicação. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. E 0 vezes 1, 0. Fiz a unidade, não posso ter mais nada aqui embaixo, porque eu já terminei. Agora, faço a dezena. 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 2, 2 vezes 1, ok? 0. 0 com 0, 0 com 0, 0 com 4, 2. Então, eu tenho 24.000. Quando eu chego nesse resultado, eu vou dividir por 100. E aí, eu tenho
24.000 dividido para 100. E aqui eu vou ensinar um truque para vocês. Toda vez que eu tiver 0 na conta e 0 aqui no divisor, eu preciso cortar eles, ó. Tcharam, tcharam, como um passe de mágica. Tem mais um, ó. Tcharam, tcharam. Tá vendo? E aqui eu tenho 240 dividido para uma pessoa só. Ela vai ganhar 240. Então, a multa dele é de R$240. E aqui tem mais uma pergunta. E qual seria o novo valor a ser pago juntando o valor inicial, que é 1.200, mais o valor da multa? Vamos ver quanto que ele vai pagar? Então, o valor inicial é 1.200 e a multa que ele vai ter que pagar por não ter entregado é 240. Toda vez que eu quero saber o total de alguma coisa, eu sempre faço conta de mais, ok? 0 mais 0, 0. 0 mais 4, 4. 2 mais 2, 4. E 1 aqui, R$1.440. Então, as duas respostas que eu aqui da 7, eu já passei para vocês. Como eu falei anteriormente, vou passar mais um exemplo de porcentagem para a gente fazer a conta, tá bom? Não se esqueçam do passo a passo da porcentagem. Primeiro, eu multiplico os dois valores que eu tenho e depois eu divido por 100, tá bom? 1 minuto. Aqui mais um exemplo, tá? Eu teria que pagar 5.600 e eu sei que a minha multa é 20% desse valor. Então, toda vez que eu tenho uma porcentagem em cima de um valor, eu preciso multiplicar os dois valores que eu tenho. Então, o 20 e o 5.600. E depois, eu vou dividir por 100. Então, eu vou fazer a multiplicação lá, ó. 0 vezes 0, qualquer coisa. Vezes 0 é 0, né, gente? Cortar aqui. O 0, já fiz a unidade, vou fazer a dezena. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Não posso colocar o 12, então, coloco o 1 lá em cima. 2 vezes 5, 10. Mais 1 que subiu, 11. Então, aqui eu tenho o resultado. 0, 0, 0, 2, 1, 1. Depois que eu multiplico, eu vou pegar este valor e dividir por 100. Lembra do truque que eu passei para vocês na outra? 0 no final, 0 no final. Corta os dois. 0 no final, 0 no final, corta os dois. Resultado, este valor aqui. 1.120. Tudo bem? Se ainda tiverem dúvidas, fiquem tranquilos que a gente aprofunda mais para frente, tá bom? Mas pode perguntar também. E a questão 8 está perguntando o seguinte: quanto é 10%, 40%, 50% e 80% do valor de 1.200? Pessoal, como eu estou perguntando quanto é e não quero saber a porcentagem, eu não preciso fazer regra de 3. Então, eu vou fazer esse último que eu ensinei para vocês, que é multiplicar e dividir, ok? Então, primeiro, eu vou multiplicar 1.200 por 10. Acho o resultado e divido por 100. Depois, eu vou multiplicar 1.200 por 40. Multiplico os dois e depois divido por 100. Acho o próximo valor. 50%. Mesma coisa. Multiplico os dois valores e depois divido por 100. E por último, 80%. Multiplico os dois valores e depois divido por 100. Certo? Bem intenso hoje, né? E um recadinho para a gente finalizar, tá bom? Não esqueçam de fazer a pesquisa da professora Flávia, pois a gente vai utilizar na semana que vem para trabalhar com gráficos. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada e vamos seguir em frente. Se cuidem!